Vou trabalhar na raiva. Começando. Diz ela que foi um médico. E diz que esses 3 remédios aí tem a gente internado que ataca o fígado, dormindo, mas você acha que tem gente aí que chega com uma certa idade? Que legal. Que sim, viajar com até 50% de desconto. Com a 123 mil. O pessoal tá entrando. Dá uns 2, 3 minutos pra galera entrar, beleza, pessoal? I will carry my cross. For all my days I have counted the cost. Lord, lead me in your ways. I depend on your love. But sometimes I wanna say, Lord, take this cup from me. Still I will praise you, even if you don't. 'Cause where I'm weak, my Father, you are strong. And sometimes it's the pain that makes me lean on Vai, Bá, tá ouvindo? Sometimes in this suffering we meet. And sometimes it's my brokenness that keeps Bárbara, tá me ouvindo? kneeling at the foot of Tô sim, alguém tá me ouvindo? Perfeito, tô te ouvindo. still Ah, então beleza. Esperar uns 2 minutinhos aí pra galera entrar. A gente já dá aula já. Tá bom? Ah, belezinha. there is coming a day when I will leave this all behind and we'll see face to face as you wipe every tear from my eye, and at last I will say it was worth it all this time just to be with you, my God. Still I will praise you even in the storm. 'Cause where I'm weak, my Father, you are strong. Still I will praise you even in the storm. 'Cause where I'm weak, my Father, you are strong. And sometimes it's the pain that makes me lean on my beloved. Sometimes in this suffering we meet. And sometimes it's my brokenness that keeps me kneeling at the foot of the cross. Lord, you're still worthy. Oh, your grace
sufficient for me. Your power is made perfect in my weakness. Oh, your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in my weakness. Oh, your grace is sufficient for me. Your power is made perfect in my weakness. Oh Lord. Pronto, Bá. A aula é sua. Está aí? Aí. A Bá chegou. Tá aqui arrumando os materiais. De boa. A aula é sua, Bá. Eu vou ficar em off aqui, mas eu vou aceitando o pessoal aí, tá bom? Ah, beleza. Você pode compartilhar a tela, você pode ficar à vontade. Ah, perfeito. Vou só Beleza? ver aqui como faz esses rolês. Acho que é. Deixa eu ver se ele Tem aparece o... aqui. Embaixo aí tem no share screen. Ah, Aí você beleza. pode compartilhar a tela e Vê isso. se tá aparecendo para vocês aí, bonitinho. Tá, adoração. Ai. Então, belezinha. Beleza? Deixa eu só ver aqui como que aperta para apresentar. Só apertar o F5. Ah, F5. Meu computador, ele é um pouquinho lento, mas ele vai. Ah, que bom, tá aparecendo aqui. Agora eu tô vendo. Beleza? Beleza. Então eu tô aqui em off. Faltando aí uns 10, 15, 5 minutos, eu volto te avisando que falta 5, 10 minutos. Tá bom? Belezinha, gente. Tamo junto. A aula é sua, Bá. Se apresente aí pra Valeu, galera. Rafa. E é nóis. Isso aí. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu acho que conheço muitos de vocês. Conheço alguns rostinhos, pessoal acá. Sejam muito bem-vindos à família Vida Plena. Eu estou na família. Tudo bem? Vou contar um pouquinho da minha história rapidinho. Daí vocês sintam-se à vontade também para a gente ir conversando e batendo um papo, tá bom? O meu nome é Bárbara. Estou na Vida Plena já fazem uns 7 anos. Estou aí um tempinho já mais de caminhada. Estou há 7 anos na igreja. Me batizei quando tinha 15 anos. Então, estou aí na caminhada com Deus já faz um tempinho. E desde então, estou caminhando com a família Vida Plena, na igreja, nos ministérios, com vocês novos agora que estão chegando. E essa é um pouquinho da minha jornada, assim. Faço parte do Joy Tree, sou líder também do Joy, nós cuidamos lá das coisas do culto, faço parte também de um discipulado, sou líder de uma célula, né? O formato antigo, né? Por muito tempo foi célula, né? Agora é mais a questão dos discipulados pessoais e tal, então sou responsável por isso também. E acho que da igreja, assim, é isso. Ultimamente, assim, eu tenho servido bastante lá no Acolher, já faz uns 4 anos já que eu estou lá no Acolher. Me encontrei no ministério, é um ministério muito gostoso, porque é o primeiro contato do visitante, né, da pessoa nova com a igreja. Ela chega, você poder dar um abraço, né? Agora estamos num período meio difícil, né, de abraços, mas é muito gostoso servir no Acolher. Convido vocês a servirem lá também, é muito legal você ter esse contato com as pessoas novas, né? A Cá já faz parte aí com a gente, e isso é muito bom. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre adoração. É um tema, assim, muito... que eu gosto muito, assim, eu creio que é um dos alicerces da vida cristã. Quando a gente começa na caminhada, ter adoração com Deus é das nossas bases, é uma essência. E eu queria estar conversando um pouquinho com vocês. Vocês têm um palpite, assim, do que seria adoração? Alguém quer conversar? Olá, sejam bem-vindos, Elizabeth. Tudo bem? Se vocês quiserem compartilhar aí alguma coisa, eu já vou
introduzindo a nossa aula. Gente, a adoração, agora eu vou passar aqui para o lado, acho que vocês estão vendo. Acho que eu estava pensando e orando, meditando com Deus sobre essa questão da adoração, né? E acho que é difícil definir algumas coisas, né? E 3 pontos que Deus trouxe ao meu coração é que a adoração é prostrar-se diante dele, manifestação de amor a ele e contemplar a presença dele. Adoração é quando você realmente se submete à presença e à autoridade dele. É o fato de você simplesmente olhar para Deus e falar: Deus, a minha vida é tua e você é digno, você contempla a minha vida. Eu tenho esse tempo aqui, é totalmente seu. Então, eu vejo muito a adoração como isso, é como você passar um tempo com Deus, você entender e reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. A adoração é muito diferente de cantar, né? Quando eu cheguei na igreja, eu falava assim: nossa, estou adorando a Deus, né? E estou lá cantando. Também mas a adoração é algo mais profundo, é você ter relacionamento com Deus, porque a adoração você conversa com ele. Eu gosto muito de orar aqui, eu estou no meu quarto, então eu apago a luz, eu tenho uma luminária aqui, ó, que vocês estão vendo, e eu apago as luzes, deixo a luminária aqui, e é um momento que eu gosto, que é o fato de simplesmente eu me desligar das coisas e conversar com Deus, adorar e reconhecer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é todas as coisas na minha vida. Eu falo que eu tenho um projeto na faculdade também que chama Hope. Faço faculdade de Direito, esqueci de falar isso. Faço faculdade de Direito, estou no último ano na FADTU. E desde o meu primeiro para o segundo ano de faculdade, Não tem som. Estão ouvindo, galera? Você sim. Peraí A que... Bar não. Eu estou ouvindo você, Rafael, também. Peraí. Ô, Bar, Ô, Rafael. ativa o microfone, Bar. agora o áudio tá bom, gente? Isso. Tá. Nossa, eu falei, ué, que estranho. Ai, gente, isso aí é coisa de iniciante, viu? Ai, ai. Acho que agora tudo certo, então, no áudio. Prosseguimos, então, galera. Então, adoração nada mais é do que você prostrar-se diante de Deus. É você manifestar amor a Ele. Como a gente manifesta amor a alguém? A gente passa tempo com ele, né? Você, por exemplo, você está namorando, você é casado, você tem sua família. Tempo de qualidade é uma forma de amor, né? Você conversar com alguém, você tomar um café com ela, você se importar com os problemas que a pessoa apresenta, manifestar amor em forma de tempo. E Deus também requer isso de nós. Deus, ele tem várias passagens da Bíblia, que depois eu vou compartilhar com vocês rapidamente, que falam muito sobre essa questão de adoração. E adoração, ao meu ver, é a manifestação de amor. Se eu pudesse definir adoração em uma palavra, seria amor. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, que está lá em Jeremias, que fala, acho que muitos de vocês já ouviram o pastor falar, os líderes, né? Que é: buscar-me-eis e me achareis quando lhe buscarem de todo o vosso coração. Então, se eu pudesse resumir a essência da adoração é o seu coração. E muitas vezes a gente fica limitado a isso, né? Nós, às vezes, temos medos e inseguranças, e é tanta coisa, né? E a Bíblia, ela traz várias definições sobre adoração. Uma delas é
que adorar a Deus é prostrar-se diante dele. Adoração aparece 150 vezes na Bíblia. Eu achei isso, nossa, caramba, né? Muita coisa. Então, é um mandamento que Deus nos deixou realmente para adorar, né? Davi, né? Todos conhecem, creio eu, é um dos caras que mais tinham a essência de adoração, né? Davi dançava, Davi celebrava diante de Deus, tanto que o livro de Salmos, né? São um livro que realmente tem várias passagens de Davi realmente falando, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, em ti eu me alegro, como é bom estar com o Senhor, como é bom passar tempo com você. Então, assim, a gente pode ver que a Bíblia ela é recheada de passagens e de histórias de pessoas que adoravam a Ele. Então, como eu disse, se eu pudesse definir a adoração e que vocês também levassem a, toda vez que pensassem em adoração, prostrar-se diante dele, realmente reconhecer quem Deus é e a beleza dele sobre as nossas vidas, a autoridade, a grandeza, manifestar amor, porque quando a gente passa tempo com alguém, a gente manifesta amor diante dessa pessoa, nós realmente falamos, olha, eu gosto tanto de você que eu dou o meu tempo a você. E nós sabemos que hoje o tempo é uma coisa tão preciosa, né? Às vezes, eu tenho 24 horas no meu dia, eu falo, caramba, eu queria ter mais. Porque é tanta coisa que a gente tem para fazer num dia. Então, assim, você tirar o seu tempo para algo, ou para fazer uma faculdade, para orar, para ter tempo com alguém, com a sua família, é algo muito importante, né? É algo precioso. Então, passem tempo com ele. E quando nós adoramos, nós contemplamos a beleza da tua santidade, né? Tem até umas músicas, umas passagens da Bíblia que também falam isso, que adorar a Deus é contemplá-lo, né? Então, você tem até lá no trecho de Apocalipse, que os anjos estão sempre adorando a Deus, né? Eles estão lá curvados, adorando, cantando santo, 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 porque Deus ele deve ser incrível, eu imagino ver Deus, né? Deve ser algo surreal. E, como eu estava falando, tem alguns pontos, né, de tantos pontos bíblicos que falam sobre adoração, que realmente é o objetivo da nossa adoração, é agradar a Deus também. Nós fomos criados para adorá-lo. Deus, ele criou o homem para ter relacionamento com ele. Nós estávamos afastados, perdidos, e até nós vimos, né, ontem foi muito emocionante o culto, creio que todos vocês participaram, da cantata de Páscoa, né, e uma das partes incríveis, que, assim, resume muito essa passagem de Jesus pela terra, é para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Então, Jesus morreu para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Então, nós não devemos ter medo ou tipo, meu Deus do céu, hoje eu não estou bem, eu pequei muito, ou qualquer outra coisa que às vezes fica na nossa mente, como já ficou na minha também, de tipo, nossa, eu não estou muito bem hoje, fiz coisas que eu não deveria, então não vou orar hoje, não vou entrar aqui no meu quarto, não sou digna, sabe? Mas pelo contrário, nós somos filhos dele, nós não somos escravos, né? Romanos fala muito sobre isso, sobre identidade, principalmente Romanos 8, sobre essa questão de nos vermos como filhos de Deus. Então, Deus, ele requer isso de nós, que nós possamos ser próximos dele. Assim como um pai, um filho, um marido e a mulher que são próximos, que se conhecem, como um amigo, que você olha e fala, nossa, você não está bem hoje, só de olhar para a cara do seu amigo. Então, assim, Deus, ele requer esse relacionamento profundo e verdadeiro. E a adoração, ela nos aproxima disso. Porque todas as vezes que, assim, uma das minhas maiores experiências que eu tive com Deus, da minha caminhada cristã, foi aqui no meu quarto. Momentos que eu estava, assim, chorando, quebrantada e falando, Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu farei com a minha vida. E eu sentia... depois eu conto o meu testemunho, eu era ateia, eu não acreditava em Deus, então tem toda uma passagem assim, e eu senti Deus no meu quarto inúmeras vezes, de ter visões, de ver os pés dele, de sentir realmente ele me abraçando em momentos que só eu sabia a dor, sabe? E acordar de manhã e falar assim, nossa, parece que nem aconteceu nada ontem. E Deus, ele requer isso de nós. Então, a adoração, ela retira algo em nós e coloca algo dele.
Uma vez eu vi o pastor Gerson falando sobre isso, eu achei incrível, porque, de fato, todas as vezes que você ora, você, de forma involuntária, você vai sendo transformado, você está ali orando e contemplando ele, e você começa realmente a ser uma pessoa melhor. Às vezes você é uma pessoa estressada, você começa a realmente a ficar mais manso, a ficar mais tranquilo, e a adoração, ela nos possibilita isso, por meio do relacionamento com ele. E o livro, né, que vocês estão acompanhando, né, Uma Vida com Propósito, eu estava lendo, eu já li esse livro já umas 2 vezes, e eu estava lendo a passagem lá que ele fala na página, a partir da página 86 até a página 90 e pouco, naquele capítulo sobre adoração, ele fala de algumas limitações, né, e eu achei isso fantástico, porque muitas vezes o que nos impede de adorar a Deus não é que a gente não sabe adorar, mas é porque a gente tem muita coisa em nós, preso nos nossos corações, nas nossas vidas, que nos impedem. Então, às vezes, é pensamentos de tipo, Deus, eu, sei lá, eu não sou filho, como disse, eu pequei muito hoje, sou muito errada, eu não mereço a sua presença. Às vezes, o orgulho também. Nós somos pessoas que a gente acaba, às vezes, tipo, Deus falou, aí você errou, e você fala, Deus, não vou falar com você hoje, porque eu errei, eu fiz aquilo que não deveria, o Senhor havia falado para mim que era para eu ter feito outra coisa. E às vezes o orgulho, a gente sabe que é bom, mas a gente fica fugindo, sabe? É igual quando você tira uma nota vermelha, faz alguma coisa assim que sua mãe vem e fica tipo, ou que você errou e alguém sabe, você fala, você sai correndo, né? E eu tenho um cachorro em casa e ele é muito engraçadinho, né? E ele sabe quando ele faz coisa errada. Quando ele faz alguma coisa errada, que ele vê que eu vi, ele sai correndo e se esconde debaixo da cama. Então, muitas vezes nós somos assim com Deus. O nosso orgulho, ele nos faz nos esconder debaixo da cama e fingir que nada aconteceu, né? Deus não existe, eu tô aqui bem na minha vida, quietinha, mas no fundo nós sabemos e a nossa alma clama por ele. E muitas vezes também nós temos medo de tipo, ai meu Deus, né? A sua presença é muito grande, e, caramba, o Senhor criou, eu tinha um pouco disso, tipo, o Senhor criou o universo, tipo, meu Deus, como que eu vou entrar de falar com o cara que criou tudo, tipo, sabe aquele senso de humanismo mesmo, né, que, por exemplo, você vai conversar com o presidente do Brasil, você fala, nossa, aquele respeito, aquela coisa, né, tipo, então às vezes a gente vê Deus dessa forma também, como uma autoridade muito grande de tipo, meu Deus do céu, não posso me aproximar. Nós, de fato, devemos vê-lo com uma autoridade sobre nós, mas que isso não nos impeça de buscá-lo, sabe? De realmente deixá-lo próximo de nós, mas que isso nos aproxime. Fala, caramba, meu pai é o dono do ouro e da prata, meu pai é o dono de tudo. E muitas vezes nós temos muita confusão também, como eu disse, confusão de mente, de, meu Deus, eu não sei se o senhor, sabe, será que o senhor fala comigo? 7 milhões de pessoas na Terra, será que Deus está ouvindo a minha oração aqui no quarto, sabe? E muitas vezes eu pensava isso, quando eu estava no início da minha caminhada, tipo, que Deus está me ouvindo nada, tipo, como assim, né? Né? A gente acaba meio que pegando os nossos padrões humanos e aplicando a Deus, tipo, Deus, se ele é homem, o homem não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sabe? Se Deus não sei o quê, daí eu ficava meio assim. E várias passagens da Bíblia falam que Deus é onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele conhece o nosso coração, ele é aquele que sabe da palavra antes mesmo dela sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Tipo, caramba. E é muito incrível isso. E muitas vezes nós temos inconstância também. A gente sai de um culto e fala assim, nossa, eu vou mudar de vida amanhã, e caramba, nossa, Deus é maravilhoso, Ele salvou minha vida e tal. Aí chega na segunda-feira, nós voltamos para a nossa rotina, nós voltamos a trabalhar, nós voltamos a estudar, e a família, o casamento, as coisas vão indo, e você esquece. E a gente vive como se fosse uma montanha-russa. Você tá lá uma semana, você tipo, meu Deus, eu quero te conhecer, Deus e tal, e daqui a pouco você afunda. E isso é inconstância que nos impede também de adorar a Deus a todo tempo. E distrações, que acho que é uma das maiores dificuldades hoje de todo mundo, né? Não tem um que eu converse que não sofra com distrações.
distrações da nossa vida, como a internet hoje, as redes sociais. Nós, às vezes, estamos muito presos, tipo, você vai orar e chega uma mensagem, você vai lá responder a mensagem. Aí, quando você vê, já passou meia hora, está na hora de você dormir ou está na hora de um próximo compromisso e você não conseguiu ter o seu tempo com Deus. Então, as distrações têm nos tirado muito do caminho e do propósito dele. Então, eu até ultimamente eu tenho feito uma rotina, tipo um cronograma mesmo, para colocar algumas coisas. Então, eu coloco lá, orar, não sei o quê, mesmo que seja igual tomar água hoje, que você sabe que você precisa, né? E eu coloco lá, porque às vezes eu tô, beleza, acho que eu tô com tempo livre, vou assistir um episódio da minha série ali. Aí falo, não orei hoje ainda. Então, eu preciso ter o meu tempo com Deus. E essa questão das distrações tem nos tirado muito do caminho. Então, não deixem que isso te afastem vocês da presença dele, porque Deus ele está a todo tempo nos esperando o nosso coração, esperando que nós venhamos a ter relacionamento com ele, a conversar com ele. E uma das coisas que para mim tem tantos versículos sobre adoração, mas é como eu falei, esse versículo em Jeremias, ele para mim é essencial, que para mim é a essência, que fala do coração. Então, invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Adoração é realmente você fazer algo com o coração, sabe? Meu pai, ele cozinha e ele fala muito que culinária é com coração. E, de fato, se você tá com raiva, você vai fazer um bolo, o bolo dá ruim. Não tem como. O bolo fica zoado. A mesma coisa, Deus, nós precisamos estar com todo o nosso coração voltado a Ele. Senão, se a gente, tipo, tá ali, que nem tá aqui, toca o celular e tá não sei o quê, e isso e aquilo, isso nos afasta e, tipo, você não consegue ter um tempo de qualidade com Deus. Então, buscar, a essência do adorador é buscar de todo o seu coração. Buscar de todo o coração é você realmente não se importar com as pessoas que às vezes estão do seu lado, por exemplo, se você está na igreja, orar a qualquer tempo, porque às vezes as circunstâncias elas querem nos afastar, elas querem nos tirar do caminho dele. É você não se preocupar com performance, que até o Luciano Subirá, depois eu vou falar de alguns livros para vocês que me ajudaram na caminhada sobre adoração. Ele tem um livro que chama Até que Nada Mais Importe, e ele fala muito sobre essa questão de você buscar Deus até que você entenda que Ele é tudo na sua vida. E uma das passagens, ele fala que muitas vezes nós estamos presos nessa performance. Performance é, por exemplo, um cantor, né? Ele vai lá, ele faz uma performance, ele tá lá cantando, mas às vezes ele não tá feliz para estar cantando, às vezes ele não tá bem, igual você vê, nós vemos muitas informações de cantores que vão lá e às vezes tem um final trágico, porque você fala, nossa, o cara era tão feliz, o cara tinha tudo, mas o cara não estava bem, só estava fazendo um papel. E o Luciano Subirá, ele fala disso que eu acho incrível, que muitas vezes nós estamos fazendo papéis. Nós estamos ali, eu tô aqui, eu tô orar porque eu vi alguém ali do meu lado orar assim. Eu vou fazer isso porque eu vi dessa forma. E ele fala muito sobre nós termos identidade nele. Então, como que nós fugimos desse padrão de performance? Buscando de todo o seu coração. Que é simplesmente você chegar e falar assim, Deus, sabe, sem rótulos mesmo. Deus, eu estou com problemas. Deus, eu estou me sentindo assim hoje, eu estou estranho. Deus, às vezes eu falo, Deus, estou esquisita, não estou muito legal. Eu vou pegar aquele coleguinha do trabalho, vou não sei o quê. Então, assim, nós temos que ser sinceros diante de Deus, para que realmente ele seja sincero também diante de nós, né? Que nós possamos simplesmente, quando a Bíblia ela fala muito sobre, tem uma passagem também de que as pessoas elas estavam rasgando as vestes e não o coração. Então, muitas vezes a gente está ali fazendo papéis. Estou indo na igreja, estou indo todo domingo e tal. Mas adoração é você rasgar o seu coração, sabe? Se você está com vontade de você chorar diante dele, chore diante dele. Não importa se tem alguém do seu lado, se às vezes você está num momento de tipo, eu estou na rua. Às vezes uma vez eu zoava. Uma vez Deus falou comigo na rua. Eu estava andando, aí Deus começou a falar comigo e tal. Eu comecei a chorar, assim, porque eu senti muita presença dele. E Deus ele tem inúmeras formas dele falar com a gente, então rasguem o coração, tenham um tempo de qualidade com ele.
Lá em Salmos, eu acho isso incrível que o rei Davi fala: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha só que incrível, né? Davi falar que, tipo, o amor de Deus, que conhecer a Deus era muito melhor do que a vida. Tipo, Davi era um rei, Davi tinha bens, Davi tinha o que ele queria, assim, aos olhos do mundo, né? Que o mundo considera como sucesso. É dinheiro, é mulheres, é você realmente ter um status, você ter uma boa carreira. Davi, ele tinha tudo isso, mas Davi simplesmente olhou e falou assim, nada disso importa, porque o que importa é o teu amor. Então, essas coisas me levam a pensar, tipo, caramba, se Davi olhou para tudo que ele tinha, que era, tipo, sucesso para o mundo, e falou assim, isso não importa, e o teu amor é muito melhor do que a vida, então eu falo, Deus, ele pode nos dar esse prazer nele, essa alegria nele, de você chegar simplesmente a ser completo, e olhar e falar, caramba, Deus, o Senhor é incrível. E eu acho essa passagem incrível. Também lá em João 4:24, fala que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que é, como eu falei, adorar em espírito e em verdade é você simplesmente estar ali, você e Deus. É você simplesmente olhar e falar assim, Deus, esse sou eu. Deus, eu vou te buscar porque eu estou mal e não porque me mandaram ou porque vou participar de uma campanha, vou fazer alguma coisa ou porque eu quero algo, mas é você realmente entender que ter relacionamento com Deus é essencial na sua vida. Da mesma forma que você toma o seu café de manhã, que você acorda, você toma banho, cada um tem uma rotina, né? Você precisa acrescentar isso aos olhos do reino e falar assim, Deus, da mesma forma que eu necessito do café de manhã, eu adoro café, eu preciso do Senhor de manhã também nos meus dias, eu preciso do Senhor ao longo dos meus dias. Então, realmente, a essência de um adorador é reconhecer isso em Deus. É um outro passo também, que o que a adoração faz conosco. A adoração, é como eu já havia comentado um pouquinho com vocês, ela nos transforma e nos aproxima de ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Porque a adoração é simplesmente você estar ali e expressar tudo que está no seu coração. Não é? Uma vez eu fui, não sei se vocês conhecem o Tom Molinari, também é um cantor incrível, e uma vez eu fui numa igreja que ele estava, e ele simplesmente parou o louvor e falou assim, eu não quero que vocês repitam aquilo que eu estou cantando, mas que vocês cantem a adoração que sai do coração de vocês. Então, a adoração, ela não é você repetir as palavras, você cantar uma música, mas é simplesmente você sentir o que está passando no seu coração. Se durante a adoração você está mal e está com vontade de chorar, chore diante dele. Não se limite a repetir os versos que o louvor está falando para, tipo, eu preciso e tal. Não, mas, tipo, tem esse momento com Deus. Deus, ele espera isso. E ele fala que nós teremos um relacionamento real e verdadeiro. E que ele tem buscado esses verdadeiros adoradores. Então, que nós possamos, de fato, ser verdadeiros adoradores. E Deus também, ele fala que nós fomos criados para adorá-lo, né? Então, Deus, quando ele cria Adão, lá no princípio, uma das coisas também é que Deus, ele queria ter relacionamento com o homem, né? Deus, ele aparecia no jardim, né, no horário das 6, 7 ali, e conversava com o homem. Então, o que o homem estava fazendo? Ele estava adorando a Deus, ele estava tirando o tempo de tudo que ele havia feito ali, colhendo o dia dele, né? E falando, Deus, agora eu quero ter um relacionamento com você, eu quero conversar com você. E Deus, ele nos ensina isso desde o princípio. Lá em Jeremias também, que eu acho que é um dos maiores pessoas da Bíblia, né? Ele é muito intenso, tanto que ele fala, tem uma passagem que ele fala, o seu amor é como fogo em meus ossos. E já pensou alguém falar um negócio desse? E Jeremias, ele chora, ele se quebranta ao longo do livro de Jeremias, tem várias passagens que ele é um cara que simplesmente ele não tinha essa performance, esses rótulos de nossa, eu não vou chorar aqui porque tem pessoas me olhando, eu não vou fazer isso porque tem alguém ali. Não, ele simplesmente rasgava o coração, ficava ali diante de Deus e falava, Deus, sabe? Tanto que ele tem uma passagem que é bem forte, que ele fala, nossa, maldito dia que eu fui concebido. Então você vê que Jeremias, ele é sincero diante de Deus, e muitas vezes a sinceridade
nos leva a falar coisas que fala, nossa Deus, tipo, eu tô amargurado, sabe? E não tem problema falar que você tá amargurado, que você tá triste, porque é nesses momentos que nós somos fracos, que o Espírito dele se faz forte em nós. Isso está escrito lá em Romanos, que é o que Paulo nos fala muito. E a adoração nos leva a prosseguir em conhecê-lo e nos conhecer cada vez mais. A adoração, ela gera em nós identidade, como eu havia dito, identidade de filhos amados. Filhos amados são diferentes de, por exemplo, aquela história de Marta e Maria, né? Jesus foi na casa delas e uma estava preocupada em fazer as coisas e a outra estava preocupada em, tipo, nossa, eu vou passar tempo com o mestre. Então, às vezes, a gente está muito como, sabe, meu Deus, eu estou preocupado em lavar as coisas, assim, meu Deus, Jesus está aqui e tal. Isso é bom, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos, no momento que Deus chegar e falar assim, viu, fulano, viu, Letícia, senta aqui para eu conversar com você rapidão. Deixa eu conversar com você, olha, eu tenho um momento aqui para você e tal. Ah, não, ó, agora é o momento de você realmente vai lá, trabalhe, sirva no ministério, esteja trabalhando no reino, este é o tempo. Ah, não, agora é o momento de você realmente ter um tempo de quietude, um tempo de estar aqui e meditar nele. Então, Deus, ele tem essas passagens e nós precisamos ter discernimento para realmente entender e compreender isso. E como ser um adorador, né? Se eu pudesse também resumir isso em uma frase, tenha amor a ele, que o seu coração queime diante dele como um apaixonado. Porque quando nós estamos apaixonados, nós queremos conhecer a pessoa a todo custo, né? Nós queremos saber o que a pessoa gosta, você quer dar presente, você quer conhecer a família, você quer estar próximo. Deus, ele tem essa característica também. Nós precisamos ter isso. Deus, ele fala que ele não se esconde, ele está esperando que nós possamos achá-lo. Então, Deus, ele está esperando que a gente possa encontrá-lo. Então, que nós possamos ter um coração voltado, cheio de amor, a querer encontrá-lo. Então, quando a gente gosta de algo, por exemplo, você começa a fazer uma faculdade, você quer estudar tudo sobre a faculdade, você fala, nossa, que legal, eu vou ler um livro sobre isso, eu vou fazer uma pós nisso, e você começa a se apaixonar e começa a querer se aprofundar no tema. Então, que nós possamos ser apaixonados por Jesus, porque à medida que nós somos apaixonados, nós prosseguimos em conhecê-lo. E conhecê-lo, nós vamos ler um livro, nós vamos ler a Bíblia, nós passamos tempo com ele, porque a gente quer conhecer isso, a gente quer falar assim, caramba, nossa, o que é isso? Eu quero conhecer o que Deus fala a meu respeito, e preciso ter relacionamento com ele. E seja apaixonado por Deus, tenha um coração voltado diante dele. Se aceite como filho, o Rafa falando, falta 3 minutos, galera. Falta um slide só. Tenha tempo de qualidade com ele e não deixe que seus pecados te limitem, né? Tem uma passagem lá em Romanos 8, 38, do 39, que fala, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem nada pode nos afastar do amor dele. Então, que realmente nós não possamos deixar os pecados ou as nossas transgressões nos tirar do amor dele e daquilo que realmente ele tem para as nossas vidas. E essa aqui é uma passagem que eu achei incrível e eu gosto muito, e eu destaquei um dia no meu devocional algumas coisas sobre que Deus foi falando comigo, que é um salmo muito conhecido, né? Que é uma coisa eu pedi ao Senhor e ia buscar, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, que no caso, contemplar e tal, o seu templo. Uma coisa, quando Deus estava falando comigo, ele me deu algumas passagens, né? Dentro desse versículo, uma coisa significa prioridade. Então, que nós possamos ter prioridade diante dele. Peço ir além, né? Deus, ele quer que nós vamos além. 2 minutos. Buscarei a intensidade. Tenho intensidade, gente. Simplesmente, como eu te disse, não deixem que as distrações, que os medos, que as coisas simplesmente peguem vocês e deixem vocês com medo. Morar, ter relacionamento. Ninguém mora com outra pessoa se não tem relacionamento. Então, que vocês realmente possam ter relacionamento com Deus, que é prosseguirem conhecê-lo todos os dias. Meditar, que é a palavra. A palavra é o nosso alimento.
cristão, né, como dizem, cristão que não lê a Bíblia é fraco, né? Tem umas passagens assim que o pessoal brinca. Então, meditar na palavra é você se alimentar, porque muitas vezes você pode ler um versículo, igual eu já li esse versículo inúmeras vezes, Deus já falou comigo de inúmeras formas. Então, que vocês possam simplesmente meditar na palavra dele. E, por fim, eu queria deixar alguns livros para vocês. Tem um livro aqui, ó, Até que Nada Mais Importe. É um livro que mudou a minha vida, que ele fala muito sobre essa questão de você buscar Deus acima de todas as coisas. De Todo o Coração também é um livro do Luciano Subirá, que eu tenho lido e que é incrível. Em Busca de Deus, que é um livro muito bom para vocês realmente, às vezes tem dúvida de quem Deus é e como que funciona, e ele vai trazendo um caminho para a adoração. E Enraizado, que é um livro que fala exclusivamente da trajetória de Davi. O pastor já fez uma série na igreja sobre esse livro, ele é muito bom. E depois eu vou mandar para vocês a apresentação, daí vocês podem, espero que vocês estudem, que tenha sido proveitoso. E muito obrigada, gente. Tem até uma frase de um avivalista que eu gosto muito, que um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre ele. É simplesmente ter relacionamento real e verdadeiro com ele. De você ter o seu relacionamento, de falar, nossa, eu vivi isso com Deus, e não daquilo que as pessoas falam sobre ele, mas que vocês tenham as suas histórias com ele.